E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu comentário, compartilha o vídeo para dar uma força pra gente. Você já ouviu falar sobre hipoxia por hidrogênio? É uma palavra bem difícil, né? Eu também estou tentando entender realmente o que significa isso, mas eu acredito que é mais fácil você entender do que você explicar. Bem, hipoxia por hidrogênio é um novo método de execução que está sendo utilizado em alguns estados dos Estados Unidos para executar os seus presos condenados à morte. O último que foi executado dessa forma foi o Jesse Dean Hoffman Jr. A execução aconteceu agora, dia 18 de março desse ano, 2025. E a história do Hoffman, ele foi condenado aí em homicídio em primeiro grau, sentenciado à morte em setembro de 1998. Ele acabou aí sequestrando uma mulher de 28 anos, agrediu ela, violentou ela e levou ela também para sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Acabou cometendo o crime e vitimando essa pessoa, uma mulher de apenas 28 anos, a Molly Elliott. Então isso aconteceu em 1996. Em 98 ele foi condenado à morte e passou esses anos todos aí no corredor da morte esperando para essa execução. E acabou sendo executado por hipoxia por nitrogênio, né? Que é um novo método que está sendo usado. Então o estado do Alabama utilizou esse método, se não me engano já é o segundo esse ano que foi utilizado esse método de execução aí. Um novo método de execução, vamos dizer assim, né? Porque eles estavam usando também a injeção letal, mas houveram vários problemas aí com essa questão da injeção letal, controvérsias, falaram que era um método muito cruel e tudo mais, e aí usaram esse sistema de hipoxia por hidrogênio. Mais ou menos assim, tentando explicar assim por alto, pelo que eu entendi, essa hipoxia por hidrogênio é o seguinte: o preso ele é colocado numa câmara, num local fechado, ele é amarrado, preso lá, né, por cintos lá numa espécie de uma maca, e aí eles colocam uma máscara nele e é liberado uma certa quantidade desse gás do nitrogênio, que se inalado no seu 100% desse tipo de gás, a pessoa acaba sendo asfixiada de uma certa forma, pelo que eu entendi, né? O seu corpo ele entende que você ainda consegue respirar, mas você diz o médico, pelo menos que eu vi aqui, um médico que estava explicando mais ou menos como que é esse esquema de hipoxia por hidrogênio. Ele estava meio que explicando que seu corpo entra numa fase de euforia, como se fosse euforia. Então o seu nível de oxigênio cai muito, mas o seu corpo ainda entende que você ainda está conseguindo respirar. É mais ou menos assim. Se vocês quiserem saber mais a respeito desse método de hipoxia por hidrogênio, eu vou deixar um link aqui para vocês dar uma pesquisada. Tá em inglês e tudo mais, mas também vocês podem procurar em português. Eu não achei nada detalhado a respeito disso em português. Em inglês também tem algumas coisas, tem muito mais coisas em inglês, mas em português eles apenas dão uma pincelada por cima falando sobre o método de execução, mas não explica exatamente como que é. Então assim, em tese, a pessoa acaba tendo esse tipo de asfixia, porém dizem que o corpo não entende que a pessoa está tendo asfixia, a pessoa acaba desmaiando, perdendo a consciência e acaba vindo a óbito aí em poucos minutos. É muito rápido. Inclusive já aconteceram fatos de pessoas que trabalham com esse tipo de gás, esse tipo de material, que já sofreram intoxicações, tiveram problemas sérios. Então é um gás muito perigoso. Inclusive até as pessoas que entendem desse tipo de coisa dizem que até mesmo quem está assistindo a execução pode também estar correndo um risco, porque como ele é um gás totalmente invisível, fica muito difícil de você saber se está escapando ou não. Mas os caras devem usar muitos marcadores ou medidores lá para saber se isso aí não está escapando. Lógico, com certeza eu acredito que eles devem fazer isso. Mas enfim, é um novo método que alguns estados dos Estados Unidos estão usando para poder fazer as suas execuções. Esse cara
Se eu não me engano, foi o segundo que acabou sendo executado por esse método. Mas assim, muita gente falando que é um método cruel, que isso e aquilo. Mas vamos lembrar um pouco da vítima também? É uma mulher de apenas 28 anos, que tinha casado há pouco tempo, né? A Molly Elliott, que foi sequestrada, foi obrigada a ir em caixas eletrônicos, foi agredida, foi violentada e foi morta por esse cara. Então assim, eu acho que são muitos e muitos anos passando no corredor da morte, apesar que, se eu não me engano, eles têm cerca de 15 níveis de apelação até que sejam encerrados, e aí eles só podem pedir ou a clemência ou o perdão do governador e tudo mais, para comutar talvez a prisão deles de pena de morte para prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. Então eu vou deixar um link aqui de um vídeo, se eu não me engano, da Fox News, falando sobre o caso, falando sobre a execução, declarações das pessoas que estavam lá no local, diretor do presídio e tudo mais falando. Então dá uma assistida também para vocês ficarem mais por dentro. E aí, o que você achou? Você acha que talvez esse método de execução também seja um método muito cruel? O que você acha dessa situação dos Estados Unidos ainda permanecer com esse método de punição para criminosos aí que cometem crimes hediondos? Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, dá uma força para nós. Até a próxima, grande abraço.